Não perca a sua essência. Uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida é não se perder. Ou melhor, não se sentir perdido dentro da sua própria mente e acabar esquecendo de quem você mesmo é. Mas acontece com todos. E se você se sente assim, hoje eu quero refletir com você sobre algo e eu espero que você se sinta melhor depois de ouvir essa mensagem. Melhor do que quando você clicou nela. É possível você se reconectar com a sua essência e com quem você é, ou ao menos quem você costumava ser, mas talvez hoje nem consiga mais. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva aqui nesse canal para você não perder nenhum dos vídeos que nós postamos diariamente. A vida muda constantemente, mas ainda temos uma essência dentro de nós que permanece a mesma. E isso é o que nos conforta naqueles momentos em que tudo parece virar de cabeça para baixo. Mas e quando a nossa essência parece se perder dentro da nossa própria cabeça? E nem mesmo olhando num espelho nós conseguimos nos reconhecer mais. É difícil demais lidar com as mudanças da vida quando nós não nos conhecemos mais. E pior, quando em meio a tudo isso ainda temos pessoas nos dizendo o quanto estamos diferentes, e não de uma forma boa. Geralmente dizem isso para nós numa tentativa de nos ajudar, mas esse tipo de pensamento consegue piorar tudo e nos deixar ainda mais desconectados de nós mesmos. O que nós precisamos entender é que talvez não estejamos perdidos e não sabemos quem somos, mas sim que estamos passando por algo que nem nunca imaginávamos passar e só não sabemos lidar muito bem com aquela situação. Talvez você não tenha perdido a sua essência por completo. Você apenas não se enxergava na situação que se encontra hoje e não sabe muito bem onde pisar e nem o que dizer às vezes. Sua essência ainda está aí. E se você fizer um esforço nesse momento, você consegue voltar lá na sua infância, quando tudo parecia possível, quando até a chuva virava motivo de brincadeira para você e o mundo parecia ter mais vida e mais cor. Essa criança feliz, despreocupada, cheia de sonhos e com uma imaginação capaz de tornar qualquer dia ruim ou entediante em um dia animado e feliz. Essa criança só tem mais idade hoje, mas ainda é a mesma. Ainda é você. Você só tem mais algumas rugas, mais algumas perdas, mais algumas memórias e outras experiências, mas você ainda é você. Em um mundo onde todos parecem querer nos apontar somente aonde precisamos de mudança, é preciso saber enxergar em nós aquilo que faz parte da nossa essência, aquilo que nos diz respeito. Cada um tem a sua essência e nós precisamos aprender a enxergar a nossa, para que nos dias de desespero, nos dias em que precisamos nos adaptar rápido às mudanças, eu e você possamos olhar para dentro e pensar: tudo parece incerto, mas eu ainda posso contar comigo mesmo, pois eu ainda estou aqui. Mesmo depois de tanta dificuldade, mesmo depois de tantos dias maus, a vida muda o tempo todo e nós também mudamos, é claro, mas temos uma essência, temos uma personalidade e essa pode melhorar sempre, porém sempre será única, sempre será sua.
que nos dias mais difíceis você consiga se lembrar de todas as coisas que te tornam quem você é, para que você entenda que entre os altos e baixos da vida, a sua essência ainda está viva e você ainda está aqui. Você já viveu um momento da sua vida onde a única coisa que se passava na sua mente era quando aquilo iria acabar? Existem momentos que são tão ruins para nós que nos deixam sem reação e sem saber o que fazer. Talvez você até esteja vivendo esse momento agora, ou talvez você acabou de sair de um deles e tem medo de que ele volte. Sabe quando você está assistindo a um filme? Por exemplo, um filme de romance, e tudo está indo bem, e o relacionamento dos personagens está incrível de assistir, até que de repente, antes do filme chegar ao seu ato final, antes dele ter um final feliz, nós chegamos até aquela parte ruim da história. A parte em que acontece uma briga feia, ou a parte em que uma mentira é descoberta, ou quando a mocinha descobre que o galã, que agora está verdadeiramente apaixonado por ela, só se aproximou dela como parte de uma aposta que ele fez com os amigos, de que conseguiria beijá-la. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem ver filmes justamente porque todos eles têm essa parte ruim, essa parte em que as coisas se complicam. E essas pessoas não têm paciência para esperar até que tudo se resolva. Daí, elas evitam assistir a filmes. Porém, quando se trata da realidade, não existem formas de pularmos uma situação. E não há como evitarmos de passar pela parte ruim da nossa própria história. O fim de um namoro que parecia que iria dar em casamento, a demissão de um emprego que se tornou extremamente necessário devido à sua condição financeira atual, a perda de um ente querido que nem sequer estava doente e partiu assim de forma repentina, uma enfermidade que surgiu em seu caminho no momento em que tudo parecia que iria mudar para melhor. Enfim, são situações que nos pegam de surpresa e nos deixam desesperados. Não existe forma de pularmos essas partes da nossa vida. Porém, existe a maneira certa de lidarmos com essas situações. E é sobre isso que eu vou falar agora. Quando a gente era criança, existia o tempo certo para cada coisa. Tinha o tempo determinado para brincar, o tempo para fazer o dever de casa, o tempo de banho e até o tempo certo para dormir. Só que desde pequenos, essa ideia de ter um tempo certo para cada coisa mais nos incomoda do que nos alivia. E agora que nos tornamos adultos, as coisas não mudaram tanto assim. Pense comigo, quando estamos passando por uma dificuldade, o que é inevitável, lembre-se disso, pois para ter altos e baixos basta você estar vivo, nós temos a tendência de queremos evitar a dor, evitar de pensar muito sobre aquilo que está acontecendo, como se, de alguma forma, isso fosse fazer a situação mudar e a nossa dor diminuir. Por isso que muitas pessoas entram em crises existenciais profundas e nem sabem ao certo o porquê disso. Mas se forem olhar a fundo dentro de si mesmas, vão perceber que é por causa de um acúmulo de situações dolorosas que foram sendo evitadas, numa tentativa falha de superá-las. Não se supera algo fazendo um esforço absurdo para ignorar a dor, mas sim fazendo um esforço para se lembrar que a dor que você está passando agora precisa ser sentida agora e que ela vai passar, mesmo que deixe alguma cicatriz e mesmo que cause alguma sequela emocional. Essa dor que você sente agora só poderá ser sentida dessa maneira no atual momento e nunca mais vai voltar.
Isso é uma boa notícia, mas só se concretiza se você não ficar tentando ignorar algo que está evidente, algo que está gritante em sua vida. Está tudo bem você não estar bem, e não há problema em chorar, em se sentir para baixo. Algumas situações só são dolorosas e ponto. Às vezes nem uma lição valiosa conseguimos tirar delas, e elas só nos machucam mesmo. E ter a consciência disso faz você entender que o choro, o luto e a dor não precisam ser adiados. E quando não são adiados, eles podem ser vividos e sentidos de uma forma saudável, mesmo que isso te cause dor inicialmente. É melhor chorar nesse momento a dor de agora do que viver na sombra dessa dor para sempre. A parte ruim da história nos causa dor, mas veja bem, ainda faz parte da história e ainda está, de um jeito ou de outro, provocando mudanças em você, na sua vida. Suas cicatrizes não existem apenas para te lembrar o quanto você foi machucado. Elas mostram também que algumas feridas que antes sangravam já não sangram mais e que aquilo que antes doía agora virou uma memória. Só sabemos o que é a luz porque temos a consciência do que é a escuridão. Só sabemos o que é o frio porque já sentimos o calor na nossa pele. E só sabemos o que é felicidade porque já passamos por momentos tristes. Quando passamos pela parte ruim da nossa história, tem apenas uma coisa que podemos contar, que é o fato de estarmos realmente passando por essa parte. E não iremos ficar nela, pois a vida tem muita dor. Perdemos muito, choramos muito, lutamos muito e sofremos muito. Mas a vida também tem muita beleza. E nós aprendemos muito, amamos, celebramos e aproveitamos muito também. Existe uma escuridão em nossa existência, mas veja quanta luz nos cerca e quanta alegria está ao nosso redor. Talvez a parte ruim da sua história te faça enxergar o quão boa a próxima parte dela será e te faça valorizar muito mais tudo aquilo de belo e feliz que existe na sua vida. O importante é você se lembrar que ainda é a sua história e que você está aqui, respirando e presenciando tudo. Você é o protagonista da sua própria história. E se nesse momento você está em uma parte que não te dá felicidade, aguente firme, pois depois de toda a tempestade vem o sol. Existe uma frase do autor Josh Billings que diz assim: solidão, um lugar bom de visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como morada. Acho que essa frase já é bem clara quanto à mensagem que ela quer passar. E de fato, estar sozinho é algo bom e muitas vezes necessário. E aqueles que aprendem a apreciar a solidão conseguem viver de forma mais saudável. Quando tiramos um tempo para nós mesmos, quando nos retiramos do meio da multidão, do meio do caos cotidiano, e nos recolhemos para refletir, para aproveitar a nossa própria companhia, ou apenas ficarmos em silêncio, relaxando e descansando a nossa mente, ao fazermos isso, estamos aproveitando a solidão da forma certa. Porém, existe outro tipo de solidão, que não é aquela que conseguimos acessar de forma espontânea e sair dela na hora que bem entendemos. Existe a solidão involuntária, que é aquela que invade a nossa alma em momentos aleatórios, geralmente naqueles momentos em que deveríamos estar apenas aproveitando o momento. Você já se sentiu sozinho de repente, mesmo estando rodeado de amigos, num momento de alegria e descontração?
Não existe forma de prever quando essa solidão vai nos atingir. Porém, existem formas de lidar melhor com ela, ao invés de deixar que ela te derrube toda vez que ela surgir. É necessário ter uma consciência de que, na prática, todo ser humano se sente sozinho, na maior parte do tempo. E isso se deve ao fato de que realmente somos sozinhos. Você e seu amigo podem comer a mesma fruta, repartida em 2 pedaços, porém você nunca vai sentir o que ele sente, e nem ele vai sentir o mesmo que você. Cada ser humano experimenta a vida de uma forma única e singular. E se isso acontece quando pensamos em coisas simples como sabores de frutas, imagina quando paramos para pensar em nossos sentimentos e emoções. Então, entendendo isso, você pode se desesperar pelo fato de que, mesmo que você explique, mesmo que você fale, que escreva, ou que faça de tudo para expressar o que você sente por dentro, você nunca vai conseguir fazer alguém experimentar na pele o que você sente. Ou você pode enxergar isso como sendo aquilo que te torna único, aquilo que faz você ser quem você é. A nossa individualidade e essa angústia de saber que ninguém pensa como você e ninguém sente o que você sente, também pode te motivar a conhecer mais as pessoas, a olhar nos olhos dos outros para tentar ter conversas reais, trocas de experiências reais e, com isso, criar conexões reais com as pessoas. Existe outra coisa que precisa ser feita para que você lide melhor com a solidão que invade a alma de vez em quando, que é a valorização da solidão voluntária. Você precisa aprender a apreciar a sua própria companhia. E isso não significa que você se considere melhor do que os outros, a ponto de não querer se socializar com mais ninguém, mas sim que você sabe o quão importante é esse ato de tirar um tempo para você mesmo, para se avaliar, para perceber aquilo que precisa de mudança, ou para simplesmente se alegrar por aquilo que você tem de melhor, aquilo do qual você sente orgulho de ter alcançado em seu interior. Não fique ignorando seus próprios pensamentos, pois esse é o primeiro passo para perder o contato consigo mesmo. Eu sei que tem algumas coisas que passam em nossa mente que nos deixam ansiosos, que nos fazem ter angústia pelo passado e receio pelo futuro. Porém, evitar essas coisas é como se você jogasse uma sujeira que precisa ser limpa para debaixo do tapete. Isso não resolve o problema e apenas o acumula com outros problemas. Descanse a sua mente, desacelere um pouco, tire os fones de ouvido, pare de colocar vídeos atrás de vídeos para te distraírem e apenas se escute por alguns minutos. Vai ser algo difícil no começo, pois talvez você seja o tipo de pessoa que passou anos evitando escutar a própria voz. E agora, quando faz, se sente ansioso e angustiado, pois a nossa mente nem sempre diz aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E por que evitamos tanto aquilo que sabemos que precisa ser resolvido, superado e lidado? É melhor resolvermos isso agora do que deixarmos que isso se acumule e vire uma grande bola de neve. A solidão da alma pode ser devastadora, mas também pode ser reveladora. E por isso, ela não deve ser evitada, mas sim administrada. E para isso, você precisa fazer um exercício de se lembrar que você não está sozinho, mesmo que às vezes você se sinta assim. Está tudo bem se sentir assim, como eu disse. Muitas pessoas sentem isso. Porém,
Se isso estiver te assombrando muito, você pode se lembrar das pessoas que estão ao seu lado, mesmo que elas não sejam exatamente quem você gostaria que elas fossem. E mesmo que elas não sejam perfeitas, ainda assim, elas são as pessoas que fazem a sua vida mais feliz, mais leve e menos solitária. Mande uma mensagem para aquele amigo que você sente saudade, mas não toma a atitude de dizer isso. Diga a ele que você sente a falta dele, dela. Demonstre isso. Diga que ela faz falta na sua vida e que ela é importante para você. Acredite, ao fazer isso, você vai amenizar a solidão dessa pessoa e, por consequência, você ameniza a sua própria solidão. Tire um tempo para refletir e curtir sua própria companhia, mas sempre se lembre de que existem pessoas que te amam e que gostam da sua companhia, e passar tempo com essas pessoas faz com que você recarregue as suas energias e se sinta motivado para continuar a sua caminhada. A vida é complexa e temos muitas questões pessoais, internas, porém a vida também é bela e só vale a pena se a compartilharmos uns com os outros. Eu sou Edivaldo Oliveira, você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. Se você ouviu até aqui essa mensagem, comente o seguinte: a solidão não me assusta mais.